Meus amigos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um de vós. Falando EBD, de volta, hoje com a lição de número 7, lição que será ministrada no dia 18 de agosto de 2024, lição bíblica da CPAD. Lição de número 7, que traz por título a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Aprenderemos algo muito importante a respeito da obediência, da humildade, da submissão através desta lição de hoje. Que prestemos atenção e que possa Deus nos abençoar, nos ensinando também, colocando em nossas vidas estas características que nós encontramos em Esther, até a sua ascensão ao trono. Tá bem? Como nós sempre dissemos, a nossa escola bíblica, a aula da escola bíblica dominical, ela está sobre dois pilares, o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo se encontra na carta escrita por Tiago, no capítulo 4, versículo do número 6, que está escrito desta maneira: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já temos aqui uma visão, uma visão anterior de tudo aquilo que nós veremos na lição de hoje. Deus dá graça aos humildes, porém aos soberbos Deus resiste. E nós precisamos, na verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. Veja, a lição já nos traz também esta visão da humildade, de permanecermos dependentes e confiantes na misericórdia de Deus, na graça de Deus, independente das circunstâncias. Porém, também está escrito que Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Veja bem, existirão momentos também na nossa vida, quando nós vemos que Deus também, na questão de todos, nós vamos ver muitos servos de Deus demonstrando as características que nós veremos em Esther, também mesmo sendo justos, mesmo sendo servos de Deus, abatidos. Eu me lembro agora do caso de Jó, nós vamos ver também as humilhações de José, temos também vários homens e mulheres santos que passaram por momentos, porém a visão é diferente, quer dizer, o objetivo é diferente. Enquanto Deus resiste ao soberbo, na questão abatendo ou humilhando o tal, quando acontece isso na vida do justo, é simplesmente para ensiná-lo de que Deus é governante e reina sobre todos e todas as coisas, e que também Ele, junto com esta humilhação, Ele nos dá a devida saída, Ele permite, Ele nos deixa um escape para este momento. Então, quando nós falamos que Deus governa tudo e a todos, abatendo ou exaltando, nós também vamos nos lembrar. Talvez alguém possa perguntar para o professor, ou para o aluno, ou para o crente fora do ambiente, vamos dizer, religioso, no local de trabalho, mas e fulano, e cicrano? Então nós temos que entender também isso, que às vezes o abatimento ou a humilhação, ela vem também para nos ensinar, ou para ensinar outros, que através da humilhação, como nós vemos o caso de Jó, nós vemos seus amigos e todos, a sua esposa, aprendendo que uma lição muito importante, que no tempo de Jó havia duas lições. O santo, vamos dizer assim, o justo era exaltado e o injusto, ele era humilhado. E quando vem Jó naquela situação de humilhação, eles vão procurar algo, eles vão tentar, eles forçam Jó a confessar algo que ele não fez, Então Deus estava ensinando uma terceira lição, que há o justo exaltado, ao injusto abatido e ao justo que, mesmo sendo justo, ele será provado por Deus. Então nós devemos aprender também isso. Alguém pode nos perguntar, alguém pode te perguntar, e você tem como responder dizendo que quando esta situação, quando Deus permite que a humilhação, quando Deus permite que
determinadas situações elas aconteçam na vida do justo é tão somente para que ele reconheça e conheça ainda mais o poder de Deus e também reconheça a si mesmo. Não há aquela visão de Deus me provar ou te provar para me conhecer. Não, Deus me conhece independente e te conhece também independente de qualquer situação. Quando caímos nesta situação que eu estou citando agora, é para que nós nos conheçamos e para que aqueles de fora, que quando verem a exaltação do homem que serve a Deus, da mulher que serve a Deus, do justo, do jovem que serve a Deus, é único então somente para glorificar. Tá bem? Então vamos lá, verdade e prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa todos abatendo ou exaltando. E veja que muitas vezes a prova não é somente para o ímpio, mas também muitas vezes nós vemos, quando olhamos na história bíblica, na história do povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós vamos ver justos sendo provados, indo ao pó, indo a situações de humilhação, a ponto de que o povo de fora zombe, mas no final dessa história nós vamos ver a glorificação do nome de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Tá bem? Na introdução nós temos aqui, Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos. Veja, primeira coisa que nós temos que entender é que Deus coloca princípios. E esses princípios são eles que regem a vida, tanto de justos quanto de injustos, quer dizer, de todos os povos. E veja que estes princípios, que estas leis, elas são imutáveis, quer dizer que aquilo que Deus estabeleceu como justiça ou como injustiça, como pecado ou como santidade, são princípios estabelecidos por Deus e são imutáveis. Aquilo que era justo, que era santo, no passado continua sendo justo e santo nos dias de hoje. Aquilo que era pecado, aquilo que era injustiça, continua sendo, ainda que muitos praticam ou tentem provar o contrário. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que esses tais princípios eles são imutáveis. Ele diz independente da cultura, da época ou do lugar. Quer dizer, ainda que, veja, a teoria da relatividade, ela coloque que a verdade, dependendo do contexto, a verdade aqui para nós não é verdade em tal lugar, que justiça para nós às vezes não é justiça em outro lugar, mas quando olhamos os princípios de Deus, eles são imutáveis, quer dizer, ele independe de cultura, independe de época, independe de lugar. Quer dizer que no planeta Terra, onde houver um ser humano, onde houver vida humana, existe a justiça e existem os princípios imutáveis de Deus. Quer dizer que nem eu e nem você podemos mudá-los, nem eu nem você podemos vê-los ou pensá-los ou praticá-los de maneira diferente àquela que está contida nas Sagradas Escrituras. O escritor, ele diz nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vaste e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono, quer dizer, que subiu ao trono, que foi elevada ao trono, que esteve, agora vai ser recebida como rainha. Ela tem esta característica obediente ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos. Então vemos aqui um princípio interessante na vida do cristão, através da vida de Esther, que é a obediência. Veja que ele chama de obediente moça judia. Veja que o demais da frase não é tão interessante e não tão relevante. Veja, não é o fato dela ser judia, dela pertencer ao povo de Abraão, que faz com que ela seja justa, que ela ascenda ao trono, que ela suba, que ela seja elevada ao trono, ao cargo de rainha, mas a questão de ela ser obediente, que é um dos princípios estabelecidos e imutáveis que Deus colocou para caracterizar a vida do servo de Deus. A primeira coisa, então, que nós vemos é a obediência desta moça, desta personagem, faz com que ela seja elevada ao trono, à posição de rainha. Veja, o banquete de Assuero e a recusa de Vaste.
Então nós vamos olhar também, vemos aqui também, no terceiro ano do seu reinado, quer dizer, de Assuero, o que ele faz? Ele convida todos os povos, tinha aí cerca de 127 províncias debaixo do cetro deste rei. E ele simplesmente convida a todos e ele faz uma recepção de 180 dias. Imagina, um mês tem 30 dias. Ele faz uma recepção que durou 180 dias, único e exclusivamente para quê? Para mostrar-lhes a sua grandiosidade. Quer dizer, era um homem também que gostava de se aparecer, era um homem que gostava de demonstrar o seu poderio, tanto bélico quanto financeiro, a abastança que havia no seu reinado. Tá bom? E o escritor também nos traz aqui que talvez neste período, é onde ele vai travar, ele vai planejar a guerra contra os gregos, que culminará na sua derrota, né? Na sua perda quase que total, de sua frota marítima, e depois, consequentemente, nós vamos ver isso num ponto mais adiante, que este império também não vai resistir. Mas vejam bem, primeira coisa que nós vemos também na vida deste homem, ele faz um banquete. O rei Assuero, quem ele é? Ele é filho de Dário, o seu nome governa por 20 anos, o seu nome é também conhecido como Xerxes. Vejam bem, porém o que nós notamos aqui, veja, 180 dias de festa. Enquanto a moça se caracteriza pela sua humildade, nós já vemos uma coisa totalmente diferente na vida daquele que a desposará. Quer dizer, ele gosta de se aparecer. A segunda coisa do 2, um banquete público e outro exclusivo. Veja que ele faz um outro, depois desses 180 dias, ele faz mais 7 dias agora para o reino. E neste reino, nessa festa, havia o quê? Luxo, muita ostentação e muita bebida. Bebida à vontade. Então, outra festa, quer dizer, 180 dias, mais 7 dias de festa, tudo para demonstrar o quê? Lá no Jardim do Palácio, ele vai demonstrar agora para o seu povo, para a sua nação, o seu poderio, vamos dizer assim, mais um momento de ostentação. Enquanto isso, a sua esposa, a rainha Vássia, ela faz uma festa única e exclusivamente para as mulheres, porém restrito às mulheres do palácio. Então vamos ver aqui duas festas. Nós temos uma festa, depois aqui neste contexto a festa que ele faz com o povo, e ela faz uma única e exclusivamente para as mulheres do palácio. Tá bem? 3, o convite à rainha. Porém, nós vemos outra característica que no 7º dia dessa segunda festa, agora para o povo dele mesmo, de Assuero, o que ele faz? No 7º dia, são 7 dias, no último dia, já dominado pela bebida, já dominado, está muito alegre, está muito eufórico, ele convida a rainha para se apresentar. Veja que há um contexto de ostentação da parte dele. Não estamos aqui defendendo isso ou aquilo, dizendo que Vasti não era desobediente ou que era. Nós estamos mostrando um contexto. Nós temos que acompanhar o contexto. Veja que ele vem de 180 dias de ostentação, mais 7 dias de 6 dias de ostentação, e agora ele chama a rainha, por quê? Para mostrar aos príncipes a sua beleza, a sua formosura. Segundo a história, ela era uma mulher muito bela, era uma mulher formosa, e ele manda que ela venha com a coroa real, quer dizer, tendo a coroa real, ali está sobre ela o símbolo dele, ele é o rei, quer dizer que ela pertence a ele. Mas veja, ele faz o convite totalmente, vamos dizer assim, num contexto de ostentação. Ele está mostrando, e agora ele chama a sua esposa. E ela simplesmente recusa ir até lá, e faz com que os eunucos, no número de 7, volte sozinho, sem a presença dela. Quando nós olhamos aqui, nós já vemos um ambiente que não é propício. Tá bom? Veja, novamente eu estou dizendo, eu não estou justificando Vasti, não estou condenando o Assuero, não estou condenando a história, não estou olhando para livros extra-bíblicos. O importante é não ler os antibíblicos.
tá bem? Mas não é isso que eu estou falando, eu estou contextualizando. Veja, um contexto de ostentação, de pompa, de muita bebida, de muita comida, quer dizer, totalmente ostentação. E o que ele faz? Ele convida agora a mulher. A mulher, sua esposa, simplesmente, ela rejeita o convite, ela rejeita. Não sabemos porque, se ela não quis se apresentar, ou porque ela achou que seria mais um produto das conquistas de Assuero, não sei qual o motivo, ela simplesmente se recusa a ir. Nós não sabemos qual o motivo. E o rei, agora, nós vamos ver no tópico de número 2 da lição, nós falamos dos 3 tópicos, eu quero contextualizar o problema de alguns princípios aqui não estarem imutáveis e estabelecidos por Deus, não estarem sendo cumpridos. Assuero, ele vem para ostentar. Primeiro, 180 dias para 127 províncias que estavam debaixo do seu cetro, do seu comando. Ele vai mostrar toda a sua grandiosidade, todo o seu poderio, toda a sua força. Depois ele faz uma reunião só com o pessoal do reino, vamos dizer, só com o povo dele, e nesse interim a Vasti está dando uma festa particular só para as mulheres do palácio, tá bem? Porém, num determinado momento, no último dia da festa, ele simplesmente manda que ela não convida, manda que ela venha para se apresentar também. Ele queria que os príncipes, que os povos a vissem. Tá bom? E muitas vezes nós fazemos isso, mas com o intuito de demonstrarmos aquilo que temos, ou aquilo que somos, ou aquilo, e isso já foge dos princípios de Deus, foge da humildade, foge de algumas características que o servo de Deus tem que ter, tá bom? Então, ao resumo, o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar, a fim de que a sua formosura fosse mostrada aos convivas, e a rainha não aceita. A rainha não aceita. No ponto de número 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta, quer dizer, ela é destituída do seu cargo, ela é colocada à parte da sua função de rainha e de acompanhante. Veja, são diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha neste episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti. E outras fontes também tentam justificar o contrário, tentam provar o contrário. O que interessa é nós entendermos o contexto. Não é isto que está sendo debatido na lição. Não é isto que Deus está mostrando através de um livro importantíssimo, de uma história maravilhosa que nos ensina sobre a soberania, sobre o cuidado, sobre as mãos de Deus operando, independente se o seu nome aparece explicitamente ou não, se o seu nome é citado explicitamente aqui no caso de Deus ou não. Não é isto que a lição bíblica está propondo. Veja, e outra coisa, a questão dos extra-bíblicos também não é de toda ruim. Nós precisamos tomar cuidado com o antibíblico. Aí sim, tá bom? Os extra-bíblicos, existem muitos extras bíblicos que eles nos trazem a historicidade, nos trazem a realidade, coisas que, como disse João, se todos os milagres de Cristo fossem postos em livros, nem toda a biblioteca do mundo caberia os livros que seriam a respeito de tudo que Jesus Cristo fez em nosso meio. O que nós temos aqui são vislumbres, aquilo que o Espírito Santo inspirou os escritores, tanto veterotestamentário quanto neotestamentário. O Espírito Santo inspirou aí cerca de 40 homens, aí, cerca de 1.600 anos, para fechar o cânon bíblico. Então, o interessante aqui é nós olharmos para qual é a lição que o livro nos traz, tá bom? E não entrarmos numa discussão de extra-bíblico, antibíblico, bíblico, se vaste, se o que importa é nós vermos no decorrer, nós vamos entender no decorrer da lição qual é vamos dizer, a moral da história. Por que Deus permitiu que este livro ele passasse pelo canon e ele estivesse inserido dentro das Sagradas Escrituras que ora nos são apresentadas aí. Os livros que nós temos, os 66 livros que nós temos que compõem as Sagradas Escrituras. Então, veja, as opiniões são muitas.
né? Alguns tentam absolver, outros tentam condenar, mas o cerne, a lição em si, não é essa. Veja, não é essa. É a questão de nós olharmos para aquilo que acontece quando somos obedientes ou quando somos desobedientes. Então o escritor ele diz, são diversas as opiniões a respeito das condutas, tanto do rei quanto da rainha neste episódio. Fontes extras bíblicas tentam justificar a desobediência, conversões que pintam como absurda. Ora, se nós não podemos debater, logo não é uma escola. Logo, não é uma escola. E isto é um debate. A escola é um âmbito de debates, de dirimir dúvidas, de colocar pensamentos e de chegarmos a um X, vamos dizer assim, de chegarmos a uma conclusão lógica e dentro dos padrões bíblicos. É para isso que serve a escola bíblica, no nosso caso, cristã, a escola bíblica dominical, tanto é que há inserido no contexto teológico a matéria de filosofia cristã. E confesso que não era muito fã. Por quê? Justamente por causa disso, por causa dos porquês, como, quando, onde, são perguntas que elas têm que ser respondidas e os nossos alunos eles têm estas curiosidades. Ora, se nós simplesmente batemos o martelo numa determinada questão, nós não estamos permitindo o aprendizado, nós estamos aí colocando as nossas ideias como nós achamos que ela é. Porém, o debate bíblico ele é salutar desde que ele não passe de um debate bíblico e chegue a conclusões lógicas, claras, objetivas e também estando dentro do quê? Das sãs doutrinas, daquilo que a igreja está, dos ensinamentos desde os apóstolos, desde Cristo até os dias de hoje, também com o ensino do Antigo Testamento, tá bom? Então, todo debate ele é interessante, tá bem? Então, nós precisamos tomar cuidado com o antibíblico. Às vezes nós temos muitos livros, e até são citados nas nossas lições, muitos livros extra-bíblicos, muitas lições que são extraídas de livros extra-bíblicos, que trazem os costumes do Antigo e do Novo Testamento, os costumes do tempo de Paulo. Veja, não está na Bíblia, é um livro extra-bíblico. Os costumes do Antigo Testamento, algumas festas, algumas datas, a geografia em si, tanto do tempo de Israel, quanto das nações que estavam em volta. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Aqui ele nos alerta para tomar cuidado na questão que existe também extra-bíblicos que não trazem. E se ele não traz a realidade, logo ele não é extra-bíblico, ele é antibíblico. É um debate, como Paulo disse a Timóteo, são debates vãos que não vão trazer, que não vão nos levar a nenhum tipo de crescimento espiritual, tá bem? Então a recusa da rainha está aqui. O segundo, nós vemos a sentença de Vasti. Mas, porém, veja como foi esta sentença. Liderança pressupõe muita responsabilidade, né? Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Então, veja de onde partiu a conclusão. Olha, examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depuseste a rainha. Nós vemos dois casos aqui. Obviamente, nós temos grandes líderes, diretorias, nós temos o corpo de obreiros que estão ali constituído por Deus para tomarem decisões e ajudarem para que a decisão não seja de uma pessoa só. Porém, aqui nós vemos outra coisa também. Talvez ele não tivesse coragem, porque nós vamos aprender sobre a liderança. Existem pessoas que eles tentam demonstrar essa humildade passando a responsabilidade para outros, mas é único e exclusivamente por quê? Porque eles não são aptos, não conseguem, não podem tomar determinadas decisões. Então, eles terceirizam esta decisão, eles terceirizam esta responsabilidade. Então, nós temos aqui dois casos. Nós temos Memucã, que é um dos sábios, que aconselha o rei a depor a rainha. Por quê? Porque a atitude dela, onde nós precisamos tomar cuidado, que existem atitudes nossas que nós achamos que ela simplesmente afetará tão somente a nossa vida. Mas não é isso. Veja que a atitude de Vasti, agora vamos olhar num contexto um pouco mais brando, a atitude de Vasti agora ela pode ser
tomada, alguns por ignorância, outros por abusarem da fé mesmo, como um mau exemplo, né? Bom, se ela fez, por que eu não posso fazer? Se o filho ou a filha de fulano, geralmente tem um título aqui, faz, por que eu não posso fazer? Então vejam bem, aqui a questão do exemplo, o péssimo, a repercussão ruim, péssima da atitude de Vasti, não da pessoa em si, mas a atitude dela, que veja que até esse momento não havia nenhum tipo de reclamação contra ela, Agora, ela vai ser deposta porque as outras mulheres, e isso não é exclusividade das mulheres, não. Existem homens também que tomam determinadas atitudes que isto vai prejudicar um todo, pode prejudicar uma sociedade. E é aqui que está a preocupação, que o mau exemplo ele tome conta. Por isso que Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes e os maus exemplos também corrompem aqueles que querem seguir os bons exemplos. Veja, deixa eu repetir, alguns são corrompidos por simplicidade, porque desconhecem, outros já se aproveitam da situação para fazerem também. Eu tive um pastor aqui na nossa região, um pastor nosso, que ele dizia assim, existem pessoas que só não pecam por falta de oportunidade, mas se você fizer isso aqui, dizer, está liberado, deixa com ele, que ele toma conta com ela, que ele toma conta, ela toma conta, sozinho da situação que agora é liberada. Quer dizer, foi tirado da frente dos olhos, mas nunca saiu do coração. Só está esperando uma liberação para ele fazer determinada coisa. Porém, veja, a liderança pressupõe muita responsabilidade. Por quê? Porque é a liderança que vai julgar, é a liderança que vai chegar a uma conclusão. E essa conclusão, ela tem que ser uma conclusão, como nós vamos ver numa próxima lição, eu acredito, dos juvenis, nós vamos ver que a intenção de Deus em determinados julgamentos não é extirpar a vida do julgado, mas fazer com que ele aprenda, tá bom? É o caso do rei que vai agora ficar 3 tempos aí vivendo como um animal, comendo Nabucodonosor. Pronto, vou contar aqui a história que nós vamos preparar a próxima aula. Veja que Deus não queria extirpar, tanto é que no sonho o tronco fica amarrado com ferros para que ele renasça. Veja, a raiz, uma parte do tronco, para ele renascer. Então a ideia de Deus não é extirpar o ser humano, não é julgá-lo de uma maneira que ele deixe de existir, mas que ele aprenda, que ele cresça, aprenda e glorifique o nome de Deus. Então nós vemos aqui que isso também é um pressuposto da liderança, não é qualquer um que pode julgar. Hoje em dia, infelizmente, qualquer um, a palavra de qualquer um é aceita e ainda mais se a pessoa não faz parte ali do círculo íntimo, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. E o conselho de Memucã, como diz aqui, agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. Aqui nós temos um problema. Existem pessoas governando e tomando decisões sobre a casa dos outros, mas sobre a casa dele, o seu ensinamento, a sua rigidez, as suas doutrinas, vamos dizer assim, não fazem efeito na vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, eu já disse, da sua parentela, dos seus amigos. Então a liderança é uma qualificação exigida dos líderes, é o quê? Exercer o governo da própria casa. Veja que ele mesmo consultando, talvez até com uma dor no coração, mas ele aceita o conselho de Memucã e dos sábios e depõe Rainha Vasti. E esta liderança, nós temos que ver também um governo justo, isso nos dias de hoje, e nós não vemos. Infelizmente, em muitos lugares, pesa o nome da família, pesa o valor que é depositado em determinados lugares, pesa a carteira financeira de fulano e de cicrano, pesa o número de membros da família, uma infinidade de coisas que vão fazer com que o governo não seja justo, que a justiça não seja praticada. Veja, e não é o caso de hoje que nós vemos aqui. Muitos lugares, infelizmente, têm tapado os olhos, têm feito vista grossa
para uma infinidade de coisas. Veja, tão somente uma aplicação pessoal, tá? Fiquem tranquilos, não fiquem nervosos comigo, nós estamos só falando o que nós vemos. Como eu disse na lição passada para a Betel Dominical, veja, eu falei sobre isso também, que a nossa visão é trazer tanto a visão como ovelha, como membro da igreja, e como obreiro. Aí eu falei que uma das dores dos obreiros na lição Betel Dominical é quando ele vai instruir, ele vai ensinar, ele olha para a nave da igreja, ele não vê suas ovelhas. E onde elas estão? Em outro pasto, às vezes em outro lado, ouvindo e aprendendo de pessoas que nem têm condições e nem foram chamados para isso. Então nós vemos aqui também uma outra má qualidade, é a questão de você exercer a justiça, mas a sua justiça, ela é, como é que nós podemos dizer, ela é parcial, ela não é imparcial. E veja que o rei Assuero, ele toma uma decisão dentro da sua própria casa. Então nós precisamos, e a igreja está olhando para nós nesse sentido, quando nós somos justos somente no templo, com as famílias, ou se nós aplicamos aquilo que pregamos também dentro da nossa própria casa. Se a nossa família também é regida por aquilo que nós ensinamos na igreja, se nós praticamos na nossa casa ou na nossa própria vida o que nós fazemos, falamos e ensinamos na igreja. E podem ter certeza que a igreja está olhando para nós. Veja que a preocupação de Memucã, dos sábios e também do rei é que o mau exemplo, aquele mau comportamento de Vasti contaminasse as outras mulheres, vamos assim dizer, dentro do reino. Fosse um mau exemplo para as demais mulheres. E nós temos visto hoje também isso. Muitas atuações, muitos problemas, muitas situações que servem como mau exemplos. Quer dizer, como o Senhor Jesus Cristo disse, coa-se o mosquito e engole-se camelos. E nós vemos que o rei, ele não permite que isso aconteça. Assuero não permite que isso aconteça. Ele depõe a rainha, ele tira a rainha do trono, ele destitui a rainha do seu cargo, da sua função real, né? E simplesmente para quê? Para que o mal seja cortado, vamos dizer assim, para que o mau exemplo seja cortado na raiz. É triste quando nós vemos homens que estão constituídos como juízes, estou falando religiosamente, tá? Pelo amor de Deus. Os religiosos constituídos como juízes, as bancadas, ou seja, presbiteriais, ou seja, não sei qual é o governo da igreja. O governo da igreja, ela infelizmente age conforme o que ele quer ou o que o líder deseja, e não pratica a justiça. E podem ter certeza que o povo está olhando para nós nesse sentido. Quando nós somos corretos, justos naquilo que fazemos, coerentes naquilo que falamos e praticamos, a igreja está olhando para nós. Então veja que a preocupação, nesse contexto do tópico de número 2, é a preocupação de quem? Do rei Assuero, quanto à atitude, não a pessoa de Vasti, mas a atitude que ela fez em recusar o seu convite. E o que ele faz? Ele simplesmente destitui ela, ele depõe ela do seu cargo de rainha. Seria como se hoje nós falássemos em uma coisa muito rara, que é a questão da disciplina no momento do erro. Já não existe mais disciplina. E quando há, ou ela é muito branda, ou ela só acontece na vida daqueles que são escolhidos, vamos assim dizer. Os demais simplesmente passam por cima, acertamos a situação, mudamos de lado, como se fosse, né, sujou um tapete do lado de cima, vira a parte de baixo e está limpo. Não, a sujeira passou para a parte de baixo. Para a parte de baixo do tapete. Né? E havia uma música muito antiga do Mundana que dizia varrendo o lixo para debaixo do tapete, que é supostamente persa, vai entrar no contexto da lição para a alegria do ladrão, Então nós temos que tomar cuidado com isso, para nós não ficarmos varrendo entulho para debaixo do tapete, para a gente não ficar virando, né, determinada situação de cabeça para baixo, para que não apareça a mancha ou a sujeira. Precisamos tomar. Assuero foi feliz neste caso, tá bem? Ela desobedeceu, ela infelizmente teve que ser corrigida,
Ela teve que ser disciplinada e ele o fez, tá bom? O ponto de número 3, veja que nós estamos trabalhando com contextos, Não adianta fugir do contexto da lição. Agora eu vou para a parte principal. Por que eu não me prendi à questão de justificar ou não a Vaste, justificar ou não o rei? Por quê? Porque o que Deus quer que nós aprendamos está no ponto de número 3, no tópico de número 3. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Veja, ela está lá na capital, lá em Suzã, muito distante da sua terra natal, e agora ela se torna, de escrava, ela vai se tornar rainha. Por quê? Aqui é o importante da lição. Veja que até esse momento, todas as rainhas eram escolhidas o quê? De dentro da casa, do país, e de famílias nobres que rodeavam o rei que escolheria a sua futura rainha. Veja, agora não, ele simplesmente abre as portas, escancara as portas, e ele diz, olha, das 127 províncias que eu domino, estarão abertas as chances, as oportunidades para todos, contudo que obedeçam a 2 requerimentos, né? Que elas sejam jovens e que elas sejam virgens. Veja, somente isso. Fora isso, se viesse uma de cada província, 2 de cada província, não tinha problema. Veja uma situação. Agora essa situação, dentro da história deste governo, é uma novidade. Por que é uma novidade? Por que isso aconteceu justo agora, 4 anos depois da deposição da rainha Vaste? Por que esta situação acontece? Agora vamos para o contexto. Porque é a vontade de Deus, a soberania, as mãos de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus, o planejamento de Deus, tudo aquilo que Deus colocou, vamos dizer assim, a grosso modo, tudo que Deus colocou no papel, agora vai acontecer. Porque Deus já havia pré-estabelecido isso. Aqui está a lição. Tá bem? Esta é a lição, é nós entendermos que, veja que toda essa situação, todos esses personagens envolvidos, nada mais estão, não como peões, mas como atores, vamos dizer assim, dentro de uma representação do plano de Deus para as nossas vidas. Então veja, assim no ano de 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha. Está em Esther, capítulo 2, versículo também de número 2. Veja, agora vem outro aconselhamento. Quer dizer, 4 anos que você precisa escolher uma rainha. Veja que agora essa escolha não se dará conforme um padrão já estabelecido anteriormente. Não, agora essa escolha vai sair dos padrões, ela vai fugir dos padrões, porque ao invés de limitar a escolha da rainha a um determinado grupo, agora se expande para uma amostragem muito maior, São 127 províncias que poderiam enviar as suas pretendentes, né, conforme dentro das qualificações. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos sobre o universo da escolha, agora ele é mudado no ponto 2, e também que, quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Ponto. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha, levada à casa do rei Esther. Veja, outra coisa, quando nós vemos que às vezes nós nos detemos em assuntos que são importantes, mas não são interessantes. Não é o contexto, não é o cerne da lição, não é a lição em si que Deus quer nos dar, que Deus quer que aprendamos. Veja, então aqui ele dirige o processo. 2. Dentro deste processo, Esther agora vai ficar aos cuidados de um determinado, deve ser um eunuco, obviamente, para cuidar das mulheres. Deveria ser um eunuco para cuidar do harém do rei, né, das mulheres que pertenciam ao rei, e que era a guarda das mulheres e quem logo conquistou a simpatia. Veja que coisa interessante. Deus dirige o processo e os detalhes não ficam esquecidos. Ela vai estar com alguém que simplesmente passa a gostar dela, simplesmente passa, vamos dizer, a amar, simplesmente
fica fascinado com ela. Veja que Deus está no negócio, que aquele que tem poder para... Não, vai você. Não, você fica. Não fica a sua cara, não gostei do seu cabelo. Você fica aqui. Não, ele simplesmente olha para ela, a escolhida de Deus, a colocada por Deus, a que está nos planos de Deus, ele olha para ela e ele simplesmente se encanta com ela e ele passa agora a cuidar dela de maneira diferente. Nós vamos ver esse relato na vida de grandes homens e mulheres dentro do contexto bíblico, que nós não temos agora homens que caem em situações adversas e eles simplesmente, José é um caso deles, Daniel cai na graça e muitos homens e mulheres e jovens que caem na graça. Por quê? Porque são bonitos, porque são os melhores, porque são judeus? Não, porque estão dentro do plano de Deus, estão obedecendo os princípios imutáveis estabelecidos desde o começo por Deus. É aí que está a diferença do justo e do injusto, daquele que faz a diferença. Ele é obediente aos princípios estabelecidos imutáveis de Deus. É aqui que está o cerne da lição, e onde nós aprendemos isto nas Sagradas Escrituras, analisando o seu contexto, texto dentro de contexto, porque texto sem contexto é pretexto, nós amassamos e lançamos no cesto. Só serve para isso. Tá bem? Então nós vemos aqui que logo ele conquista a simpatia e havia uma graça especial em Esther. Qual é esta graça? Obviamente que o servo de Deus ele é diferente, a serva de Deus ela é diferente. Apesar de estar na situação, de estar na mesma posição dos outros, mas ele simplesmente, este especial, ele salta aos olhos. Quando Deus tem algo na vida de alguém, seja homem, seja mulher, jovem, criança, aquela qualidade, aquele algo especial, ele salta aos olhos daquele que está analisando. Então, a Esther tem uma graça especial, né? E Hegai, porque está com H, a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha aí, agora ele coloca ela no lugar de destaque, o melhor lugar da casa das mulheres. É assim que Deus faz, quando Deus tem um plano, quando você está dentro dos planos de Deus e você está no centro da vontade de Deus, obedecendo aos princípios imutáveis, vamos sempre lembrar disso, obedecendo aos princípios imutáveis. Veja que é destacada a desobediência de Vaste, é destacada a obediência e a humildade de Esther. Quando você está dentro da vontade de Deus e você está dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que são imutáveis, veja o que ele faz aqui. O eunuco, aquele que cuida das mulheres, da casa das mulheres, ele simplesmente pega Esther e coloca ela num lugar especial, num lugar de destaque. É assim que Deus faz, quando Deus escolhe alguém que nós chamamos de vaso. É o vaso que Deus coloca no lugar de destaque. Ninguém coloca um vaso, compra um vaso e coloca debaixo da cama. O vaso vai para cima da estante, ele é adornado com flores, ele é adornado com cores, ele é adornado porque é um vaso bonito. Eu comprei para aparecer mesmo, para ser destaque. Se eu pudesse, colocaria no meio da sala. É assim que Deus faz comigo, com você e com todos os que estiverem dentro dos padrões pré-estabelecidos, imutáveis de Deus. Veja, ele diz, ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo da cama, mas coloca no alqueire, coloca em algum lugar de destaque, para que a sua luz ilumine. Deus faz isso. Então, agora Esther está no melhor lugar da casa das mulheres. Então, veja que a explicação, como eu disse, o Deus que estava com José também estava com José, estava também com Esther. Eu citei o exemplo aqui de José. Então, vejam bem, e finalizando, cumprindo os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. Agora é o X da questão. Houve um tempo de preparação, mas agora é a hora, vamos dizer assim, é a hora de bater o martelo, de aparecer mesmo. Agora Esther vai ser levada à presença do rei. E quando Esther chega diante de Assuero, o que acontece? Veja, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens.
e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Esther, capítulo 2, e o versículo de número 17. Meus queridos irmãos, diante dos homens, nós podemos ter a aparência que for. Diante dos homens, nós podemos demonstrar qualidades e o que quer que seja. Mas a prova cabal é quando nós somos levados à presença do Rei. É o Rei quem tem que olhar para nós, é o Rei quem tem que olhar para você, é o Rei quem tem que olhar para mim. E veja que a Bíblia diz que Assuero, ele amou mais a Esther do que todas as virgens que foram postas. Veja que não era meia dúzia, 12, 10, não. Eram 127 províncias. Se cada uma delas mandou a sua miss, lembrei agora dos concursos, tinham 127 mulheres diante dele, jovens e virgens. E no meio de uma multidão, o Senhor sabe quem são os seus. Esta é uma realidade imutável. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles a quem Ele chamou. Então nós vemos aqui, porém, meus queridos irmãos, veja que para ser aprovada pelo rei, esta mulher chamada Esther, esta jovem chamada Esther, esta judia escrava chamada Esther, uma deportada chamada Esther, agora é elevada ao cargo de rainha. Por quê? Porque ela foi obediente tanto a Deus quanto ao seu primo que a cria como filha, seu pai de criação, e é obediente a todas as coisas. Ela é humilde a ponto de receber mensagens, de receber pedidos e simplesmente se colocar na posição de serva, de obediente, de alguém que se coloca para servir. Olha que coisa interessante, e nós precisamos aprender isso. Então a lição de hoje, a deposição da rainha Vaste e a ascensão de Esther tem tudo a ver com obediência, humildade e sujeição. A quem? A Deus e aos homens, aqueles que estão constituídos sobre nós como liderança. E também estarmos sujeitos aos padrões, aos princípios estabelecidos por Deus e que são imutáveis. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido superintendente, professor, aluno, veja bem, nós precisamos ter em mente isso. Que devemos estar debaixo e cumprir e fazer de tudo para andar dentro destes princípios. Humildemente, como serviçais, e obedientes, tanto a Deus quanto a homens. Porque nós não podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos ao nosso próximo que nós vemos e estão diante de nós. Nós não podemos mostrar nenhuma destas características a Deus, se nós não a demonstrarmos primeiro aos homens. Amém? E que Deus nos abençoe. Tá bom? Veja que nós não estamos falando de extra-bíblico, estamos falando de contexto. É o contexto dos 3 contextos que nós temos dentro deste contexto geral, que é a lição de número 7. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você entenda. Se você não entendeu, escreva, fale, pergunte, comente. Nós estamos aqui para cooperarmos uns com os outros. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem alguma coisa comigo e juntos nós chegamos ao conhecimento da graça e crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.